Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Na última aula nós vimos o teorema das colunas, né? E nessa aula nós vamos fazer aplicações desse teorema, do teorema das colunas. Tá? Nós vamos ver algumas aplicações muito interessantes do teorema das colunas. Uma delas é referente a esse problema aqui que caiu na UERJ em 2006. Tá? A história é a seguinte, a gente não colocou o enunciado aqui na íntegra porque ele é grande, ele na verdade vem explicando uma situação, essa situação eu vou explicar. Tá? Trata-se de uma barraca de feira, de frutas, né? Uma barraca de frutas, aliás, onde nós temos laranjas. Essas laranjas são dispostas em camadas retangulares. Na primeira camada eu tenho 2 laranjas, na segunda camada eu tenho 6 laranjas, tá? Retangulares, a disposição é retangular, comprimento 3 e largura 2. Tá? E na terceira camada eu tenho 12 laranjas, comprimento 4 laranjas e largura 3 laranjas. Tá? O comprimento é sempre uma laranja a mais do que a largura. O enunciado descreve a situação assim. Tá? E além disso, o enunciado traz o teorema das colunas, para relembrar, para que o aluno não tenha que ficar decorando resultados, enfim, o aluno recebe a fórmula e tem que raciocinar. Aliás, uma prática muito boa. E eu tenho aqui o teorema das colunas. Para relembrar, essa anotação aqui é exatamente essa aqui, ó, binomial de P sobre P, e P escolhe P, aqui P mais 1 escolhe P mais 1, aliás, desculpa, escolhe P, né? E aqui P mais 2 escolhe P e assim por diante. Aqui N escolhe P. O teorema das colunas, só para a gente relembrar, já que a gente está falando de notação, essa notação aqui foi vista aqui, a gente trabalhou muito com essa aqui, que é a mais comum nos livros. Elas são a mesma coisa, tá? Aqui N mais 1 e P mais 1, tomada de P mais 1. O teorema das colunas diz o seguinte, se eu tenho a soma dos binomiais, de todos os binomiais de uma coluna até um determinado ponto, né? Se eu começo lá do primeiro elemento da coluna e vou seguindo todos eles consecutivos, né? Até um determinado ponto, o resultado que eu vou encontrar nessa soma é o elemento que está na linha imediatamente abaixo, o avanço uma unidade na linha, e na coluna imediatamente à direita, avanço uma unidade na direita. É isso que diz o teorema das colunas. Tá? Para isso eu preciso ter binomiais consecutivos em uma mesma linha e começando do primeiro. Lembrando aqui que o primeiro elemento de cada coluna tem a seguinte característica, o N é igual ao P, ou seja, a linha é igual à coluna. Aqui, no caso, eu tenho linha 2 e coluna 2. Na verdade, o primeiro elemento de cada coluna é o último elemento de uma linha. De que linha é essa? A linha de mesmo número. Tá? O primeiro elemento da coluna 2 é o último elemento da linha 2. Por isso eu tenho N igual a P. Inclusive, no enunciado que nós fizemos, quando nós provamos o teorema das colunas, nós usamos N aqui. Ó. Então não estranhem se vocês compararem esse resultado com o que nós fizemos, é a mesma coisa, já que N é igual a P. Aqui, vamos ao item A. O item A pede para se aplicar o teorema das colunas. Ele dá todos os ingredientes aqui para a gente aplicar o teorema das colunas. Na verdade, é uma dica para a gente fazer o item B, que nós vamos ver em seguida. Como é que eu faço aqui para aplicar o teorema das colunas? Olha, o teorema das colunas diz o seguinte, que basta avançar uma linha, não é isso? Combinação de 19, né? E uma coluna, 3 a 3. Então, de 19, escolhe 3, vai ficar 19 fatorial, que é 19 vezes 18 vezes 17. Vou parar aqui, né? Na verdade, eu tenho 19 possibilidades para a primeira escolha, 18 para a segunda e 17 para a terceira. Mas, como nós já vimos, não existe primeira, segunda e terceira escolha. Eu vou desfazer essa ordenação indevida. Então, fica isso aqui. Fazendo as contas, eu vou ficar com 6, com 18 simplifica, dá 3. Isso vai me dar 969. Esse é o resultado para o item A. Tá aplicando uma aplicação direta do teorema das colunas. Vamos ver o item B. Vamos ao nosso item B. Calcule o número total de laranjas que compõem 15 camadas. O que eu preciso fazer
de cara é perceber como essas camadas foram construídas, né? Aliás, nós comentamos sobre isso quando falamos do enunciado, né? Cada camada tem um formato K mais 1 vezes K. K mais 1 é o número de laranjas do comprimento e K é o número de laranjas da largura. E, na verdade, essa é a camada K. A camada 1 tem largura 1, a camada 2 tem largura 2 e assim por diante. Bom, o número de laranjas, perdão, da primeira camada, para eu encontrar, basta fazer o K igual a 1. Vai ser 2 vezes 1, 2 laranjas na primeira camada. Na segunda camada, basta fazer o K igual a 2. 2 mais 1, 3, vezes 2, 6. 6 laranjas na segunda camada. Tá? Então, na verdade, o que eu preciso fazer é com que esse K varie de todos os valores inteiros, percorra os valores inteiros de 1 até 15, são 15 camadas. Tá? Então, eu estou diante de um somatório. Somatório quando o K varia de 1 até 15. Tá? Então, está aqui. Eu preciso agora arrumar uma maneira de construir. Eu já tenho produto de inteiros consecutivos. Agora eu preciso construir aqui, ó, fabricar a cara da combinação, do binomial. Só está faltando um detalhe aqui. Só está faltando uma coisa para eu escrever essa expressão como um binomial. Só está faltando que eu dê a ela o denominador 2. Agora sim, isso é K mais 1, escolhe 2. K mais 1 tomados 2 a 2. Bom, como eu coloquei o 2 dividindo, eu vou corrigir. Vou multiplicar por 2. Tá? E dessa maneira eu não provoco, eu não vou efetuar nenhuma alteração no valor numérico dessa expressão. Dividi por 2, multipliquei por 2. Nós já vimos anteriormente que esse 2 aqui, essa constante, pode ser transposta, pode passar aqui para frente tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Já que multiplicar por 2 cada parcela dessa aqui e depois somar, é a mesma coisa que somar cada parcela e no final multiplicar por 2. É o que a gente chama de colocar em evidência. Então, eu vou colocar esse 2 para fora, eu estou colocando o 2 em evidência. Tudo bem? Então, vai ficar assim, 2 vezes binomial somatório de binomial de K mais 1 sobre K. Sobre 2. Sobre 2, né? Então, eu tenho aqui K mais 1, escolhe 2. Era exatamente o que eu queria. Eu tenho aqui um somatório de binomiais da mesma coluna. Né? Então, eu vou reescrever essa expressão assim. Vou abrir, vai ficar K mais 1. Aliás, quando K for 1, vai ficar 2, né? 2 mais 1. Aliás, quando K for igual a 1, vai ficar 2. 2 escolhe 2, mais 3 escolhe 2, mais 4 escolhe 2, e assim por diante, até o K assumir o valor 15, que vai me dar um binomial 16 escolhe 2. Reparem que, nesse momento, eu estou diante de uma situação igual à do item A. O item A era para eu fazer somente uma coisa parecida com essa, né? Então, vou só calcular agora, fazer a mera aplicação do teorema das colunas aqui, levando em consideração que eu tenho binomiais consecutivos, todos de uma mesma coluna, e estou começando aqui do primeiro elemento dessa coluna. Então, vai ficar aqui 2 vezes... O que diz o teorema das colunas? Avança uma unidade na linha, vai ser linha 17, e avança uma unidade na coluna 3. Isso vai me dar 2 vezes 17 vezes 16 vezes 15, tudo isso dividido por 3 vezes 2. Fazendo as contas, fazendo as simplificações, isso vai me dar 1.360. Esse é o resultado do item B. Tudo bem? Um comentário aqui é importante. Os alunos normalmente têm um pouco de dificuldade em trabalhar com somatório. Tá? Essa anotação aqui, à primeira vista, no início, quando o aluno começa a ter contato com ela, ele se sente um pouco desconfortável. E sempre que pode, ele foge do somatório. Então, vou apresentar uma maneira aqui de fazer sem o somatório, mas eu quero destacar que em alguns problemas mais rebuscados, mais elaborados, o somatório é de uma utilidade muito grande. Torna a solução mais limpa, torna a solução melhor. Enfim, vale a pena investir
tá? Na familiarização com essa notação do somatório. Uma solução sem somatório seria essa daqui. O que eu preciso fazer é o seguinte: número de laranjas da primeira camada, número de laranjas da segunda camada, da terceira e assim por diante. Aqui a largura da camada, que é retangular, tem um formato retangular, que é o comprimento. Né? A largura indica a posição da camada, né? Primeira camada, segunda camada, terceira camada, eu tenho a 15ª camada. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso dividir membro a membro por 2, dividir tudo por 2, e aí com isso eu ganho o direito de escrever isso como binomial. Binomial de 2 escolhe 2, 2 escolhe 2, mais 3 escolhe 2, e assim por diante, até o 16 escolhe 2. E aí eu recaio na situação anterior, tá? E no final basta multiplicar por 2 para encontrar o valor da soma S. E com isso eu encerro essa aula.